Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, Espiritualidade Independente. Tomando um belo sol na cara aqui nesse final de tarde em Toronto. Estou aqui na minha humilde residência, mais conhecida como a Coab de Toronto. E com o Lago Ontário aqui de fundo. Vamos lá, vamos ver o que vocês aprontaram aqui para mim. Fazia tempo que eu não fazia uma rapidinha sem óculos escuro, né? Mas agora vocês veem, toda vez que eu viro aqui, olha aqui, ó, não consigo abrir o olho, não consigo enxergar nada. Então, agora nesse verão aqui no hemisfério norte, eu vou ter que usar muito óculos escuro e não vai ter jeito. Deixa eu ver as perguntas aqui que vocês prepararam para mim. Vamos lá, vamos ver o que veio aqui. A primeira pergunta é referente à codificação do Espiritismo e da Umbanda, né? Então a pergunta é se Kardec e toda a codificação que veio depois da Umbanda, no começo do século passado, teve alguma influência do SGS na criação. Então vamos lá. Primeiro, eu vou dar uma resposta curta e depois eu vou tentar desenvolver um pouco mais. Então a resposta curta seria não, tá? Não teve nenhuma interferência do SGS na sua configuração, na sua codificação, nenhuma das duas doutrinas, tá? Nem o Espiritismo, nem a Umbanda. Mas aí a gente precisa rever alguns conceitos. Primeiro conceito, o que é o SGS, na verdade? E segundo, quais os tipos de interferência que seriam possíveis de ter na época em que essas duas codificações foram trazidas aqui para a Terra, né? Primeiro, o SGS, como governo secreto, como entidade que a gente conhece agora, governando a Terra, com essa estrutura governamental mundial, com os países unidos e tudo mais, ela começou a ser arquitetada depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Então a estrutura do SGS, da forma que a gente conhece agora, somente depois da Primeira Guerra. Como as duas doutrinas são anteriores, as duas, né, são anteriores à Primeira Guerra Mundial, Kardec no final de 1800, né, na segunda metade de 1800, e a Umbanda no começo, logo depois de 1900 alguma coisa, né? Então não existiu o SGS estruturado da forma que ele está estruturado agora. O que existia naquela época e que existia nos anos anteriores são, com certeza, as famílias que fazem parte hoje do SGS, né? As famílias, os Rothschilds da vida e tudo mais, os famosos Illuminatis, as sociedades secretas, que sim governavam a Terra, mas de uma forma um pouco diferente do que é feito hoje, tá? Era muito mais fácil naquela época governar, né? Na verdade, manipular e tudo mais. E era muito mais difícil, na verdade, também, de interferir num processo desse, né? Como o de Kardec, como o da Umbanda, que na verdade só vieram a público muito tempo depois, que já estavam prontos. Por exemplo, Kardec teve todo o trabalho da codificação, o trabalho de investigação, o trabalho de escrever, por exemplo, o Livro dos Espíritos, para depois ele ser revelado, né? E a gente pode ver o que aconteceu depois que ele foi revelado. Foi perseguido, né? Aí sim o governo oculto da época, não esse SGS que a gente conhece agora, mas o governo oculto da época, que a gente mencionou agora há pouco, aí sim foi atrás e foi martelar para matar aquilo, né? E a Umbanda, de uma certa forma, sofreu a mesma coisa, né? Então, muito preconceito, muita desinformação, como a gente já sabe que acontece. Então, no sentido da pergunta que me fizeram, se na codificação teve alguma interferência do SGS, a resposta é não. O que houve depois da codificação, sim, muita interferência, através de preconceito, desinformação, aí sim, aí o SGS caiu matando, tá bom? O SGS da época e depois da Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra, até hoje, as duas doutrinas são muito atacadas, né? A outra pergunta que eu tenho aqui é, Fábio, como funciona esse processo de co-criar, né, individual e coletivo? Como é que ficam as grandes tragédias que estão acontecendo? Então, gente, vamos explicar um pouquinho esse processo de co-criação. Tudo o que a gente põe no nosso pensamento, seja nesse plano ou no próximo plano,
a gente cria. Né? Tudo que a gente pensa, a gente cria. Tudo que a gente coloca o nosso foco, a gente cria. Nesse nosso plano aqui 4D, a gente precisa de mais ou menos 17 segundos pensando fixamente em algo, concentrando para começar esse processo de cocriação no astral, e se a gente insistir, ele é materializado e vem aqui para o físico, é assim que funciona. Do outro lado, no 5D, essa coisa acontece um pouco mais rápido, então a gente pensa e alguns segundos depois aquilo se materializa no astral, tá? Então existe a cocriação individual, o que você pensa durante esses 17 segundos, esse processo que eu acabei de explicar, tá? Essa é a sua criação, para a sua vida, para as suas coisas. Imagine que aqui, por exemplo, tem uma cidade enorme aqui à minha volta, né? Com milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Todas essas pessoas estão pensando, elas estão cocriando a todo momento, certo? Então, o conjunto desses pensamentos é que faz a egrégora coletiva. Imagine o conjunto do seu prédio, imagine o conjunto do seu bairro, da sua cidade, do seu país, do seu continente, até chegar no inconsciente coletivo da Terra, do planeta. Todas as pessoas pensando ao mesmo tempo, a soma desses pensamentos, dessas cocriações, é o que faz, é o que cria o nosso destino, é o que cria o que vai acontecer com a Terra daqui para frente. É o conjunto desses pensamentos. E o SGS, toda essa corja que governa o planeta, eles sabem muito bem disso. Então eles manipulam a nossa cocriação. É assim que eles governam, é assim que eles tentam manipular o nosso destino. Por isso que existe tanto medo, tantas tragédias, porque eles querem cocriar tragédias, então só se fala em tragédia. Eles querem cocriar o medo, então só se fala no medo. Eles querem cocriar violência, então só se fala em violência, para a gente ficar pensando nisso, retroalimentando e cocriar o que eles quiserem. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa focar no que a gente quer cocriar, né? Se a gente quer cocriar paz, se a gente quer cocriar um mundo sem guerra, sem fome, abundância para todos, dinheiro, né? Dinheiro no sentido de segurança física, né? Material, que é necessário nesse plano que a gente se encontra. Enfim, qualquer coisa que a gente quiser cocriar, a gente precisa focar nisso. E a gente vê no que a humanidade está focada, né, atualmente. Então, quando as pessoas falam, Fábio, vai ter tragédia, vai ter isso, vai ter aquilo. Bom, algumas coisas já foram cocriadas e vão acontecer, não tem jeito. Outras são processos naturais, em que a própria Terra, que está nesse processo de ascensão, vai passar. Mas como isso vai acontecer, e principalmente como isso vai acontecer individualmente, como nós, como indivíduos, vamos encarar isso, depende muito dos nossos pensamentos e da nossa própria cocriação. Por isso, a importância, a grande importância dessas meditações coletivas, da importância da mudança de pensamento, do padrão frequencial e tudo mais, né? A frequência Schumann aí já atuando nesse sentido. E a gente vai falar nela nas próximas rapidinhas também. Tem uma pergunta aqui da frequência Schumann que já está guardada. É tão fundamental para esse novo momento que a gente vive agora. Agora, a nossa cocriação aqui nesse plano 4D, ela está acontecendo com maior velocidade, porque a gente está caminhando de 4 para 5, a nossa frequência está aumentando. A gente já está em 4,5, 4,7 mais ou menos. Tá? Não é muito legal ficar falando em 4, 5, 6D, e eu não vou explicar muito sobre isso agora, mas é só para a gente ter uma referência. A nossa frequência está aumentando, tá bom? Por isso a importância da cocriação, tá? Dá tempo de mais uma pergunta, então vamos à última pergunta desta rapidinha agora. Fábio, fala um pouco do projeto Bluebeam, HAARP e tudo mais. Então eu vou dar uma pincelada. Vou começar pelo HAARP. O HAARP é um projeto que oficial, tá? Se você clicar HAARP e tudo mais, é uma sigla em inglês para esse estudo vamos dizer assim, literalmente é manipulação meteorológica, tá bom? Então o projeto HAARP, o que eles fazem? Através de ondas eletromagnéticas, eles mexem com os íons na atmosfera. Os íons na atmosfera alta, tá? Na estratosfera, então lá em cima. Os íons são são átomos com cargas, tá? Quando o átomo normalmente tem a carga neutra, né? O mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, então negativo e positivo e tudo certinho.
Um íon é um átomo com essa carga desbalanceada, tá? Então ele tem normalmente mais elétrons do que prótons e tudo mais, então ele é um íon. Esses íons estão lá na estratosfera e essas máquinas do HAARP, essas antenas do HAARP emitem essa energia, mexem com esses íons e acabam manipulando, criando tempestades, criando terremotos, criando todas as tragédias naturais possíveis. E mais do que isso, o que é mais fácil ainda do que criar é um pouco complicado, mas eles já conseguem fazer isso. Mas mais fácil do que criar é aumentar o que já existe. Então, por exemplo, se tem um furacão vindo para a costa, ele já está em formação, ele está fraco, eles podem emitir então esse raio de energia localizado. E não vamos entrar aqui em mais detalhes de como isso funciona, até porque não é necessário, mas eles conseguem manipular essa tempestade, fazer ela ficar mais forte, desviar o caminho e tudo mais. Então eles conseguem sim. Isso é documentado das diversas formas possíveis, gente. Isso aí tá mais do que difundido na mídia e o HAARP é uma realidade. Então há essa guerra, sim, com certeza Estados Unidos, Rússia e China têm essa tecnologia e há essa guerra de manipulação meteorológica entre eles com diversas intenções, tá bom? Sejam atacando um país ao outro, eventualmente, ou seja, estratégia de desvio de atenção, então vou criar uma tempestade para desviar a atenção de outra coisa que está sendo feita, ou então matar a população mesmo, vamos falar aqui o português claro, tá? Eliminação de pessoas em determinadas áreas, isso também acontece, tá? Falaremos mais sobre o HAARP em outras ocasiões. Ficamos aqui com as rapidinhas, né? Muito obrigado, mais uma edição aqui, agora tomando todo esse sol aqui, careca reluzindo, sol na cara, mas resolvi não pôr o óculos escuro para mudar um pouquinho os ares. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta a conversar. Um beijo, obrigado, tchau, tchau, até a próxima.